olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lascos, eu sou companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista e você também lê as minhas colunas no site do Antagonista sem paywall. Quero te agradecer, como sempre, a audiência, o apoio, vocês aí que fazem parte da nossa corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Você que está aqui porque ama o Narrativas Antagonista, compartilha com alguém de quem você gosta. Você que está aqui porque me odeia e quer me xingar, compartilha com alguém de quem você não gosta para estragar o dia dessa pessoa. Dito isso, fato do dia: os maiores absurdos nas universidades. Sextou, né? Vocês têm reclamado que tema pesado de sexta-feira que você está trazendo. Então hoje eu trouxe um tema que é importante, mas que a gente vai contar de um jeito muito leve por aqui. E vocês sabem muito bem que aqui a gente se esforça o máximo para manter o nível, para manter o espírito crítico, para não ser massa de manobra. E como que a gente faz isso? Com exercício diário. Primeiro eu te dou os fatos, depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo, certo, qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: os maiores absurdos nas universidades. Antes da gente começar esse tema, quero que você abra bem o seu olhinho, que por aí tem um pessoal que agora fica falando: não ponha o seu filho na universidade porque ele será contaminado e não sei o quê. E esse povo tudo já tem posição de destaque, então eles não querem que seu filho estude para seu filho não tirar o lugar deles. Abra bem o seu olho. Dito isso, vamos ao que é o nosso imaginário sobre estar na universidade. A primeira geração de uma família a ir para a universidade, ou às vezes a primeira pessoa de uma família a ir para a universidade, é sempre um grande orgulho. Os pais que não tiveram essa oportunidade almejam isso para o filho, porque na vida, sobretudo de quem é mais pobre, isso faz uma diferença brutal. E não tô falando aqui de, mas não vai ganhar mais, porque não é disso só que eu tô falando, não. É de círculo social, é de capacidade de imaginação de cenários, é de conhecer o tipo de oportunidade que tem ali na sua vida, é de repertório de leitura, é de repertório de viagem que você vai querer. Muda a vida. E o que as pessoas esperam? As pessoas esperam ter casos como esse desse menino do Piauí, Manuel Nunes, de 17 anos de idade, que agora, em agosto, ganhou lá em Estocolmo um prêmio internacional sobre conservação da água. Nosso brasileirinho, orgulho do país. Manuel Nunes é o primeiro nordestino a representar o Brasil na competição. Na segunda-feira, o estudante realizou a apresentação de seu projeto ao júri na etapa internacional para a final do prêmio na Suécia. O projeto do estudante, denominado Rover Aquático, é um equipamento autônomo para monitoramento de qualidade da água que consiste em um barco com sensores que medem parâmetros da água, como pH, turbidez, temperatura e oxigênio. Dissolvido útil, projeto que pode beneficiar especialmente as regiões carentes por conta do seu baixo custo. O prêmio é uma competição voltada para estudantes com idades entre 15 e 20 anos, que desenvolvem projetos de pesquisa que podem ajudar a resolver grandes desafios relacionados à água. Os trabalhos são cuidadosamente revisados por um grupo de especialistas internacionais em água. Aqui trago para vocês mais um caso: estudantes brasileiros que participaram da maior feira internacional do mundo de ciências e engenharia nos Estados Unidos. Foram lá, uma menina, Rafaela Curcio, 3º lugar. A gente teve projetos brasileiros com 4º lugar, estudante brasileiro com menção honrosa. Ninguém fala deles, né? Nós vamos falar também das barbaridades, que eu sei que é isso que você quer, mas primeiro vamos ver esses estudantes que estão aí sendo um orgulho do nosso país. Ontem aqui no Repórter Brasil, nós mostramos uma reportagem sobre 14 estudantes brasileiros que participaram da maior feira internacional de ciências e engenharia. Ela terminou hoje nos Estados Unidos com uma boa notícia.
1.800 jovens de 65 nacionalidades participaram da feira e o Brasil subiu ao pódio com uma estudante de Jundiaí, no interior de São Paulo. Rafaela desenvolveu um drone capaz de analisar de forma autônoma se uma amostra de água é potável ou não. Sobre a visibilidade que o projeto dela ganhou, disse com humildade: só de estar lá dentro e representando o meu país já é uma conquista imensa para mim. Ao saber do prêmio de $1.000 pelo pódio, Rafaela, que tem apenas 18 anos, mandou esse recado. Quero dizer que todos esses feitos estão me inspirando a minha comunidade, aos alunos da minha escola, a quererem sempre estudarem e seguir o caminho científico. A Rafaela ficou em terceiro lugar. Outros 3 projetos ficaram com quarto lugar e um outro estudante ganhou a menção honrosa. Tem inúmeros casos desses e também de professores brasileiros premiados, de professores e pesquisadores brasileiros que, por não ter espaço aqui, vão para o exterior diversas vezes, fazem parte de equipes importantíssimas em pesquisas que mudam a humanidade. A gente hoje praticamente vive no futuro, né, gente? Com tudo que a gente tem por aí. Mas, muitas vezes, a gente vê cenas como essa, que é antológica. As mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, todo com Maduro, pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama, não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos pelo e respiramos luta. As mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, solta o levante, tô com Maduro. E não é só no Brasil. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo de um youtuber chamado Steven Crowder. Ele entrou no movimento do orgulho gordo dentro da universidade. Por que eu tô falando isso? Porque era um movimento e se transformou em uma área de pesquisa chamada Fat Studies, na Massey University, na Nova Zelândia. Ele submeteu um trabalho como se fosse científico para apresentar. Título do trabalho: Aceitar a obesidade como autocuidado na era Trump. Gente, ele alega que o Trump tinha sido gordofóbico com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E por isso, os Estados Unidos precisariam aceitar que é necessário ficar gordo para resistir ao ódio. E como que ele fez aceitarem essa tese dele? Ele mandou uma carta fingindo que era uma mulher trans. A carta é sensacional. A carta é para emplacar um trabalho dele ser apresentado num evento científico. A carta é assim: Olá, eu sou a C. Matheson. Eu sou uma ativista de Austin, Texas, trabalhando especificamente com a comunidade não binária e gorda para ajudar a aumentar a presença de pessoas interseccionais e não binárias nos eventos em Austin, como Marcha das Mulheres, Marcha por Nossas Vidas e, mais recentemente, as crises climáticas globais. Meus pronomes preferidos são ela e dela, e fico emocionada por apresentar e ter meu artigo Aceitar a Obesidade como Autocuidado na Era de Donald Trump, aceito aqui na Conferência de Fat Studies da Nova Zelândia. Não é possível isso ter acontecido, né? É possível sim, eu te mostro o vídeo. Space is one thing, I'm sorry. Space often we see now is a matter of life and death. Recently I was patroning my favorite local grocer, and there I saw a man, of course we've all seen this person, without a mask. And even though this man decided not to protect others, or myself, by wearing a mask, he had taken the time to put on his Make America Great Again cap. Okay, but I wasn't worried. And I knew that largely because of my fat, I was guaranteed at least a certain amount of space. You may believe, wrongly as many people do, that fat is a threat to your life. But I would argue that in many ways, it may save your life. I used to feel guilty about eating certain foods or drinking certain soft drinks, but I don't. I don't anymore. Every scoop of Ben & Jerry's, or whatever your preferred food may be, I would like to see it restructured, and it should be
seen as an act of resistance, not only against homophobia, but against fat phobia. As the waist size, for example, of my pants increases, in many ways, so does my power. And so does yours. And I want you to understand that. I want all people to understand that and believe that. So I would like to summarize this by saying that personal fatness is a visible statement. Okay, what do I mean by that? It says, I do not conform. I do not submit. I decide what I do with my body and no one else. Not you, not a medical professional, and certainly not Donald J. Trump. It is a visible statement that says, keep your distance. I am not one of you. I don't have to be one of you. Arbitrary standards of so-called health do not rule me. They do not rule over me. I will not participate in your bullying as a society. I am an individual. I am here, and I am resisting. Fat is here, and it is not silent. Thank you again. I am C. Matheson, and I very much appreciate you giving me the time to present this, and look forward to answering your questions. Of course, this was all pure lunacy, and I was certain that the jig was up and that it would be curtains for C. Matheson in the world of academia. After all, these ideas aren't grounded in any scientific literature, data, or even reality, and it was clearly a goof. So imagine my surprise when this absolute joke was not only accepted to a prestigious academic conference, but C. Matheson was met with rave reviews. Dr. Esther Rothblum, PhD, even reached out to C. Matheson after the conference to peer review a paper on, you guessed it, fat studies. Look, Ma, I'm an authoritative source. The problem isn't just that lunatic ideas like fat pride are accepted and even peer-reviewed at institutions as cleverly designed ruses to boost scholarly book sales, but the problem of education doesn't exist in a bubble. Think about it for a second. What happens to the students? Bom, o caso mais recente desse tipo de coisa aqui no Brasil foi o tal do vídeo da Tertuliana Lustosa educando com o que você conhece bem. Anda mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Educando com o cu. E assim, qual é o conteúdo que isso está passando para os alunos? Um professor, o Carlos Wellington Martins, tomou as dores da Tertuliana num primeiro momento. E aí, tudo bem, gente? Gente, eu tô aqui com a Tertuliana Lustosa, que é uma pessoa extremamente conhecida, uma pesquisadora, ativista, ela é poeta, escritora, já tem... Você vai procurar no Spotify, aí todo mundo conhece a sua produção musical, a sua produção artística, a sua produção literária. Então, gente, vamos primeiro conhecer a artista para saber, antes de falar qualquer coisa. Então, a Tertuliana vai explicar o que foi que aconteceu, por que está causando tanta comoção. Então, gente, não é a primeira vez que causou comoção. Na verdade, desde que eu fiz o evento, primeiro, Educando com o Cu, as pessoas já acharam um absurdo, falaram que a universidade é uma balbúrdia, né? Mas, na verdade, as pessoas não entendem que a produção de conhecimento, tá bom? Inclusive, gente, o nome da mesa era Dissidências de Gênero. A Tertuliana está aqui como convidada para um evento sobre gênero para além das fronteiras. Exatamente, dissidência de gênero e sexualidade, né? E, inclusive, a minha pesquisa já tem uma música em todas as plataformas, Educando com o C, né? Você acha todas as plataformas. E também tem o meu livro, para quem quiser conhecer, o Manifesto Trabalho Terrorista, que tem um ensaio que se chama Educando com o Cu. Então não tirei isso de hoje. Ele me chamou, ele já sabia do meu trabalho. E quem quiser me convidar também para o seu evento, para o seu
Noites Fazendo Gênero no sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista também foi babado. Depois, deu maior encrenca, ele apagou tudo da rede. Teve um jornalista de lá da Universidade Federal do Maranhão, o José Linhares, que explica que o problema não era a convidada em si. Existe toda uma estrutura dentro da universidade que não só favorece esse tipo de coisa, como dá uma credencial, uma aura de pesquisa para eventos como esse. Só que meu papel aqui é falar de outras coisas. Coisas que vão muito além daquelas nádegas. O fato, meus caros e caríssimas, é que aquele travesti dançarino estava ensinando a futuros professores a educação com o professores que irão sair da CUFMA e assumir a educação de centenas, de milhares, de dezenas de milhares de crianças e adolescentes. De crianças e adolescentes. Educadores que não irão dar nota e nem recuperação. Aqui não tem nota, nem recuperação. Educadores que irão ensinar esses menores de idade de 4 empinando o porque é essa a dissidência que esse pessoal prega. O fim da educação tradicional e sua substituição por pornografia. E agora eu vou te fazer uma perguntinha básica que ninguém ainda fez. Que tipo de gente tem interesse em educar criancinhas com o... Você sabe que tipo de gente que é isso? Eu tenho certeza que você sabe. Mas a gente precisa também dar nome aos bois. O evento foi organizado pelo professor do Departamento de Psicologia, Carlos Wellington. Olá, meu povo, eu sou Carlos Wellington, um dos organizadores do primeiro encontro GAEP, Gênero para Além das Fronteiras. E olha a ironia, ele é do Departamento de Psicologia, o mesmo curso daqueles outros perturbados lá do Boiceta. E aí, meus amores, satisfação, eu sou Betty Clarão, eu sou uma psicóloga e clínica, que além de ser uma boiceta não binária e poderosíssima, sou uma pessoa romântica. E basta dar uma olhada rápida nas redes sociais do fulano para perceber que ele é sim um entusiasta da educação com o e assim como o travesti dançarino, uma pessoa com comportamento completamente desconexo do ofício de um professor. E além de tudo, Carlos Wellington é um tremendo de um covarde. Após passar algumas horas divulgando aquele show grotesco e depois dele defendendo o travesti dançarino, ele apagou todos os vídeos de sua rede social e também mandou trancar a página do GAEP, que protagonizou aquele show de horrores. Aqui falando de um outro caso. Um comitê do Congresso dos Estados Unidos agora está fazendo lá uma revisão, uma auditoria de uma bolsa de 9.700.000 dólares para estudo de medicina de gênero. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não divulgaram o resultado desse estudo patrocinado com medo de que isso fosse usado contra a militância pela cirurgia de redesignação de sexo. O que é que eles descobrem? Que não há evidência de que uma readequação sexual, uma mudança de sexo, uma cirurgia de mudança de sexo em crianças tenha qualquer benefício, mesmo em casos de disforia de gênero. Eles encontraram que não tem nenhuma evidência de benefício. E aí, não divulgaram o resultado. É um estudo científico que não divulgou o resultado. E aqui a gente tem a matéria do New York Times sobre isso. O que eles estão falando é de bloqueadores de puberdade também para este caso específico, que também não há evidências de que funcionam. E aí, o Congresso manda uma carta, tem aqui a carta todinha, eles parecem bem bravos e eles dizem que este é um exemplo irrefutável de politização da pesquisa científica para alimentar uma agenda política. O raciocínio da pesquisa científica é: eu faço a pesquisa, divulgo o resultado, no que vai dar, não é comigo. Mas o raciocínio do militante é: eu posso divulgar isso, eu não posso divulgar aquilo, eu vou dizer que isso é ciência, eu vou dizer que aquilo não é ciência, ao bel prazer ou ao sabor dos ventos daquilo que eu quero pregar politicamente. E a gente chega em casos como esse aqui, recentemente, de um aluno judeu sendo agredido na USP.
sei se vocês se lembram em que circunstância foi essa agressão. Foi quando decidiram fazer um acampamento pró-Palestina na USP. Trago aqui até uma foto. Olha esse acampamento, os nossos revolucionários com essas barraquinhas de camping, postando. Pessoal do Al Jânia trouxe um almoço maravilhoso para o acampamento pela Palestina na USP. Olha lá, eles comendo. Vocês sabem o que é Al Jânia? Se você não é de São Paulo, talvez você não saiba. É um restaurante palestino que tem aqui em São Paulo, que fez um show comemorativo ao 7 de outubro. Sim, aos atentados terroristas do Hamas. Não foi assim um show em comemoração aos atentados, mas no 7 de outubro fizeram um show comemorativo da resistência palestina. Isso está dentro da universidade. Esse movimento dos nossos revolucionários, ele durou uma noite só. Ainda bem que não precisa deles para Free Palestine, né? Que não aguentava 2 dias. Calma, isso aí é minha opinião. Já tô linguinha bifurcada. Vamos aqui a mais um fato que eu acho interessante. Um levantamento feito pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro mostra que, ao mesmo tempo em que a gente tem esta politização dos temas, essa mistura entre o que é política e ativismo universitário com a produção do conhecimento, a gente tem perseguição aos professores. Mais de 90% dos 837 professores ouvidos gostariam de apoio jurídico ou psicológico para lidar com perseguições causadas pela radicalização política. A gente tem o pedido de apoio psicológico e também mais de 90% queriam apoio jurídico. Ou seja, isso está afetando os professores e todos os professores. Os professores desses casos absurdos que a gente viu, mas os professores dos primeiros vídeos aqui do Narrativas Antagonistas, você volta lá, que são esses professores que estão preparando os nossos alunos para ganhar prêmio no exterior, para inventar coisas, para produzir conhecimento. Sobra para todos os professores. E nesse contexto, o que é que você acha? O que é que você pensa? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. A reaçada fascista de extrema-direita não se conforma com o movimento decolonial nas universidades, mas vão ter de engolir o radicalismo. Por quê? Precisamos falar de epistemologia. O conhecimento não é apenas aquele produzido pelo homem branco, cis, hétero, sionista, portanto, genocide, colonialista, eurocentrade. Não, existem outros tipos de conhecimento. Dos povos originários, por exemplo, do movimento trans e travesti, como o idioma pajubá, que hoje tem até um livro chamado NECA. Procurem o que quer dizer Amapô, Daraelza. Isso é conhecimento. E a extrema-direita fica fazendo pânico moral em torno disso. Nós precisamos combater os professores que querem impedir este avanço da sociedade. Nós avisamos, não coloque seu filho na faculdade. Universidade, principalmente Universidade Federal, é um espaço de doutrinação pesada, de gaysismo, de suruba, de uso de droga. Ali não tem mais ensinamento nenhum. Ali, a gente avisou e falaram que era teoria da conspiração, que nesse governo do faz o L, no governo do amor, o que ia ser a universidade pública? Ia proibir de ler a Bíblia e ia ter travesti mostrando suas partes íntimas. Falaram que era teoria da conspiração. E tá aí. Isso acontece por quê? Por causa de professores, doutrinadores de esquerda que dominaram toda a máquina. Por isso nós temos de ser contra o sistema. Quem tem um mínimo de inteligência hoje não permite que seus filhos estudem. E qual é a minha
opinião. Primeiramente que está faltando camisa de força, né, galera? E depois que esta confusão entre política estudantil e política universitária e produção do conhecimento é algo ruim, tanto para o conhecimento quanto para a política, porque nós estamos numa verdadeira maluquice. E quem está pagando as consequências? Estudantes e professores sérios. Há uma mistura entre o que é política e o que é produção do conhecimento. Sempre houve, as pessoas vão falar, não, porque a esquerda, porque isso, porque aquilo. Não é essa a questão. Sempre a esquerda foi maioria na universidade. Mas esta maluquice em que nós estamos agora, em que professores são perseguidos por produzir conhecimento ou por exigir um certo nível de qualidade do trabalho, esta maluquice não havia antes. Então, é preciso, para combater um problema, ser capaz de reconhecer esse problema, ser capaz de propor soluções baseadas em fatos. E o problema, precisamente agora, é agentes políticos acabaram entrando em cargos chaves das universidades e transformando nessa bagunça. Isso aí também tem uma distorção que vem da imprensa. O que é um professor? O que é um intelectual para você? Um professor, um intelectual ou os chamados intelectuais públicos que escreviam antes nos jornais, eram pessoas que dedicavam a sua vida ao estudo. Então você vai ver, é um cara que tem lá 30 anos de carreira numa universidade, pesquisando um determinado tema, ele é chefe de grupo de estudos, ele já trouxe inovações, várias, assim, na esmagadora maioria das vezes, é alguém que já transitou por vários países devido à sua produção de conhecimento, trabalha com grupos do exterior, não fica naquele mundinho. O que é um intelectual público que hoje a gente vê escrevendo em coluna de jornal, aparecendo na TV e as pessoas tratando como intelectual? É um ativista político que possui mestrado ou doutorado. Isso é um intelectual? Não é. E por que isso a opinião pública digeriu tão bem? Porque é um país muito pouco educado, que tem fetiches e rancores acerca da universidade, porque as pessoas não têm oportunidade. O Brasil também tem isso. Eu trouxe aqui no Narrativas o caso dos estudantes brasileiros que vão para o exterior e conseguem prêmios importantíssimos. Por que isso não está em todo canto, a gente não está valorizando? Isso é uma característica cultural nossa. Quando alguém faz sucesso em uma determinada área, principalmente sucesso no exterior, o público brasileiro se vira contra a pessoa. Não tem orgulho. Podem pegar quem for. Se eu falar aqui pra você, Anitta, a maioria vai falar que é um lixo. Paulo Coelho, lixo. E assim, hoje isso pode fazer sentido pra você, né? Pode não parecer que você tá condicionado numa cultura de odiar o sucesso. Mas as pessoas do século passado achavam natural fazer isso com a Carmen Miranda. Você acha isso hoje? Então assim, reveja conceitos. Reveja conceitos. O Brasil não tem orgulho de nada que seja brasileiro e faz sucesso no exterior. E não tô falando de Anitta, não sei o que, estou falando dos nossos estudantes e dos nossos professores que fazem sucesso no exterior. Eles não viram notícia, eles não são tidos como base. E, ao mesmo tempo, como a gente tem tido esse processo em que essa política, principalmente identitária, está sendo chancelada como se conhecimento fosse, eu acho até que em alguns casos, esse do educando com o orifício, vocês sabem. Esse caso aí, outros casos que a gente vê, eu acho que podia até ter uma CID específica, né? Podia até ter uma CID específica para esse tipo de comportamento. A gente tem isso aparecendo muito, por quê? Porque é aberrante, principalmente quando a universidade é pública. Só que isso tem gerado, por outro lado, na sociedade, um movimento de perseguição de todos os professores. E sabe o que é que vai acontecer com esse movimento? Vai fortalecer os identitários. Porque maluco por maluco, dissociado da realidade por dissociado da realidade, os woke estão dentro da universidade já no poder. Você que está sendo maluco e combatendo todos os professores, você está fora. Então eles já ganharam. O único jeito de lidar com isso é tomar pé da realidade e voltar a colocar as coisas no seu devido lugar. A política estudantil existe, a política universitária existe, professores têm ideologia, aluno tem ideologia, tudo isso está ok. Se você briga com isso, você está brigando para perder e para o identitário ganhar. Tudo isso está ok. Sabe qual é a única coisa que não está ok? Confundir o que é posicionamento político com o conhecimento e a produção
do conhecimento. E essa flexibilização de que, por exemplo, o idioma pajubá é um conhecimento porque vem das trans e travestis. Trans e travestis é um conceito que a gente só aceita porque vem da medicina. Sim, esta mesma do homem branco, cis hétero, colonialista e quem sabe até sionista. Então, assim, ou o conhecimento, que é esse científico, a gente aceita ou não aceita. A gente pode não aceitar em muitos lugares. Você pode gostar de um conhecimento ancestral, você pode ser muito religioso, como eu mesma sou, mas dentro da universidade, quem tem de imperar é quem domina a produção de conhecimento. E esses professores estão sendo perseguidos de uma maneira desumana, de uma maneira cruel por essa turba canceladora e não estão tendo o apoio da sociedade. Abra seu olho e apoie professores sérios, porque é o único jeito da gente ter um futuro melhor. Bom, pessoal, Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui, falando de um tema bem sério, hein? Bem sério, mas eu sei que você deu umas risadas. Ficou mais leve, né, esse sextou. Vê se vocês querem uns temas assim. Me responde. Ontem eu já estava lendo nesse que eu fiz de Moçambique, eu já quero saber. Vocês querem uns temas diferentões, assim, para narrativas? Umas coisas? Curta, comente, compartilhe, porque quanto mais view tem o vídeo, quanto mais comentário tem o vídeo, mas eu sei que vocês realmente gostaram. Quero agradecer muito a presença de vocês por aqui mais uma vez. É uma honra sempre fazer parte da sua vida, tá aí na sua casa, tá com você passeando, tá com você nos seus momentos de descontração, tá com as famílias que vêm juntas, enfim. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Grande beijo, até segunda.